E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo, uma entrevista sensacional, minha gente, com um conhecimento assim que vale a pena ter atenção aos detalhes. Estamos aqui com uma visita ilustre, Dr. Igor Vilela, fisioterapeuta, que era um nome assim muito solicitado aqui em nosso programa, Dr. Igor. Então, só quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje e com um tema assim muito relevante para esse momento que nós estamos vivendo, trazer esse conhecimento que você acumulou aí através da sua jornada, sempre em busca do que há de melhor para transformar a vida das pessoas. Então, muito obrigada. Obrigado, Elga. Obrigado, TV Pantanal, pelo convite, né? Fico lisonjeado aí por saber dessa solicitação. Mas é, né? Verdade, é verdade. E agradecer, né? Porque como ontem foi dia do fisioterapeuta... Parabéns, né? Novamente. Né? E fico muito feliz de estar aqui, porque para poder levar para a população um pouco dessa diferença, né? Sou fisioterapeuta de formação, mas já há 9 anos venho buscando mudar vidas e transformar histórias. Sim. Né? E de que forma? Né? A gente foi buscar técnicas diferentes, né? Porque como a gente estava falando aqui um pouquinho, que muitos acham que a fisioterapia está muito no físico, né? Com certeza. Você fala fisioterapia, você entende já um trauma que você teve aí, ou quebrou alguma coisa, ou perdeu um movimento, então você tem que ir lá para fazer essa recuperação. Mas vai muito além, né, doutor? Existem outros traumas. E aí foi isso que, né, essa jornada minha já de quase... 9 anos? Quanto tempo? 9 anos atuando só com isso, né? Mas já sou formado há quase 17 anos. 17 anos. Né? Doutor, então eu fiquei curiosa agora. Em qual momento que o senhor despertou esse olhar, assim, que o corpo, o físico, o emocional, o mental é uma coisa só, está tudo interligado e a gente é único, né? Não tem essa separação, tipo, aconteceu uma dor física apenas, que as pessoas pensam que é assim. Sim, sim. Então, assim, para eu resumir um pouquinho, que é longa história. É longa história, a gente quer saber, nós estamos aqui com o tempo, doutor. Né? E aí, então, foi assim, me formei em meados de 2004, 2005, né? E aí, comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar na área de UTI, que eu gostava muito, porém, eu começava a ver que tinha algumas outras coisas. E por coisas do destino, fiz um concurso público e fui aprovado. Sim. Né? Do qual fiquei durante 12 anos no serviço público. Né? E eu começava a atender os pacientes e eu confesso que eu tinha uma coisa que me deixava muito triste, que eu atendia ele e passava uma semana, um mês, ele voltava. E ele voltava com mais dor e eu fazia a parte reabilitacional mesmo, Sim. Tudo aquilo que eu aprendi na faculdade. Não que lá esteja errado. Super entendo. Mas era algo que me angustiava. Né? Angustiava a minha pessoa, eu como profissional, porque eu falava, nossa, eu estou fazendo tudo o que eu aprendi na faculdade, porém, não está resolvendo. Era uma provocação, né, doutor? Né? E eu como um bom ariano, né? E as coisas assim, vai assim, eu quero um pouco mais além. Ir além sempre. Eu quero ir além sempre, né? E aí, eu comecei eu já tinha uma observação, ver algo assim, e eu comecei a fazer um curso que era acupuntura. E aí eu comecei a ver um outro lado. Então começou a somar na minha vida. Sim. E aí eu comecei a aplicar um pouco disso no serviço público. Naquela época, teoricamente, não podia. Né? Entendi. Por questões do serviço mesmo. E aí, só que eu aplicava lá uma agulha, falava com a pessoa falava uma coisa para mim, aquilo já me conectava. Uma informação. Que naquele tempo eu já buscava, só que eu não sabia interpretar. Entendi. E aí passaram-se os anos, naquela época, coisas do destino, eu deixei de fazer a parte da fisioterapia e fui um pouco para a parte de gestão dentro do concurso público. E fiquei quase 6 anos. Nossa. Mas só que chegou uma certa época que estava faltando coisa na minha vida. Eu super entendo. Na minha vida mesmo. Então, eu conquistei algumas coisas dentro do serviço público, né? Foi de muita valia. Mas só que chegou uma hora que eu falei assim, olha, eu
vou fazer o último curso da fisioterapia, da saúde. Eu já estava fazendo direito, já estava no 4º semestre. Olha como a vida é. E aí... Mas conhecimento, né, doutor, nunca como eu posso dizer, nunca é demais, nunca é... Não. Você não perde aquilo. Nunca. Uma hora vai fazer sentido. E fez todo. E fez, hoje faz. Hoje o direito está aí. Direito eu preciso dele a todo momento. Com certeza. Né? E aí eu fiz o curso, que foi o último curso da fisioterapia, da saúde. E aí eu já via, eu olhava, mas nunca dava certo. E aí eu fui para Londrina, onde o precursor da microfisioterapia no Brasil, que é o Afonso Salgado. Microfisioterapia. Isso, que o Afonso Salgado trouxe para o Brasil, né? E aí, o que aconteceu? Eu fiz o curso e lá eu consegui entender a causa das circunstâncias, que o corpo trazia algumas causas do que a gente estava falando. Né? Se é físico, se é químico, se é somato-emocional, se é traumático mesmo de um acidente. E aí a janela da minha vida despertou. Né? Então, ali foi o boom. Né? Fez sentido. Fez sentido. Eu já tinha conhecimento da medicina chinesa, já tinha alguns conhecimentos. Então, foi muito rico para mim, que eu já cheguei com uma bagagem um pouco diferente. E aí, eu entrei de cabeça, porque eu falei, agora faz sentido, e eu comecei a atender. E aí, eu conciliando com o serviço público na época, e aí os franceses, eles vinham para dar os cursos, que são os criadores da técnica. Entendi, foi criada na França, então. Isso, então toda a minha formação foi feita com precursor e foi feita com os franceses. Então minha formação é toda internacional. Então eu bebi a água da fonte. Direto lá, né? E graças a Deus até hoje a gente bebe a água da fonte, que eles ainda são vivos. Claro, e continua, né? O aprendizado é contínuo. Isso, eles vêm no Brasil, a gente frequenta. Né? Hoje tem a gratidão de estar também na escola, né, onde ministro os cursos. E também, né, em 2017, eu fui fazer uma imersão. Né? Fui para a Bélgica, fui fazer uma imersão e fui para um congresso da microfisioterapia e lá a gente foi buscar outras coisinhas, que é dentro da leitura biológica, que é outra técnica associada que a gente trabalha. Né? Sim. E aí, nesses 9 anos, vim buscar várias formações internacionais, vários cursos, né? E para fechar esse ciclo, que eu falo que é uma tríade, né? Nós fomos fazer uma técnica que chama terapia ortomolecular. Sim. Né? Que é muito hoje conhecida, né? Conhecida, porém ainda sempre fica aquela dúvida, o que é realmente, isso, sabe? Né? Todo mundo fala que é bom, o povo não entende muito bem. Realmente você precisa trazer alguém que pratica para passar essa informação em detalhes. Por quê? Porque assim, hoje, antigamente se falava alternativo, né? E hoje, essa palavra eu não gosto muito. Eu falo que é integrativo. Sim. Que as coisas hoje estão integrativas para a população. Com certeza. Né? A gente quer passar que... porque a saúde, não vou colocar a medicina, vou colocar a saúde em si. O modelo, né, Galeno, que é um modelo, né, que foi colocado, foi dicotomizado. Então, cabeça, pescoço, você vai no médico para isso. Não, só que nós somos um todo. Sim. E isso que eu resgato no meu consultório, né, porque nós vamos buscar a origem da situação, volto a dizer, somato-emocional, é físico, é químico, é suplementar. Aí nós vamos entrar com a medicina, né, com a terapia. Doutor, você, por exemplo, para as pessoas que estão nos assistindo, entender, quando chega uma pessoa a fazer uma consulta, você busca informação o máximo que você puder em relação à vida da pessoa. Total. Então, é assim... Eu percebi isso, agora eu falei, nossa... Total, porque... A minha via de acesso, primeiro, é a anamnese, como a gente aprende na área da saúde. Sim. Só que a minha ferramenta mais preciosa é as mãos. Você consegue... Porque eu li alguns artigos seus, lógico, fui lá dar uma olhada. E eu achei muito legal a perspectiva que a fisioterapia, você identifica o trauma. Isso. Sabe, levando assim o pé da letra, né? Ao pé da letra, por exemplo. Você tem um trauma em determinada região.
Só que você consegue identificar através do toque traumas que vêm de outras questões, pode ser questões emocionais, e isso você desenvolveu algo que você consegue identificar isso, porque o corpo ele fala para você, não é? Isso. O corpo ele fala. Isso. Aí os criadores, né, começaram com mapas específicos. Entendi. Que lá no começo era, porque eles são médicos osteopatas, que isso existe na França, médico osteopata, e aí eles também viram que também não conseguia resolver algumas coisas. E ele começou a desenvolver mapas. E aí sim, começaram com a parte traumática. Só que, por exemplo, só para correlacionar aqui bem rapidinho, muitas das vezes a dor no joelho, ela está correlacionada com alguma informação somatoemocional do rim. Olha só. Então, assim, e uma coisa que ninguém... Às vezes fala, nossa, mas o que está acontecendo com o meu joelho? Eu não sei que dor é essa, eu não bati. Porém, fugiu, é a articulação, o que é? Porém, esses mapas específicos e esses toques específicos e os movimentos específicos e muito sutil, do qual eu falo para a população, é que nós vamos buscar a informação. Então, a informação, ela pode ser hoje, ela pode ser ontem, ela pode ser na infância, na adolescência, na vida adulta e até mesmo na vida intrauterina. Então, por isso que muitas das vezes fica muito assim, peraí, mas como que você sabe essa informação? Ninguém sabe. É só minha, é particular. Sim. Mas não é porque a gente, né, fala assim... Não é algo sobrenatural, sobrenatural, né, não. É isso aí. Não. As pessoas falam, mas como assim? Não é porque possível. o corpo, ele guarda a informação. E aí, com esses toques, nós vamos buscar que tipo de informação foi. E aí, claro, do qual eu voltei, estava te falando antes, primeiro, quando nós fomos feitos lá, né? Sim. Na primeira semana, o primeiro era o intestino. É um grande intestino. Quando nós... podemos falar assim, Sim. a concepção, né? Isso, a concepção. isso. Então, a primeira coisa que se forma do nosso organismo, do nosso sistema, é o intestino. Isso. Aí... dá-se a entender, entende do segundo cérebro, mas na verdade tipo, é o primeiro cérebro que coloca. Por quê? Aí a gente explica isso dentro da base científica da microfisioterapia, que é a embriologia, a filogênese e a autorregulação. Então, por isso que a gente fala que o corpo ele tem a capacidade de se autorregular. Entendi, doutor. E aí sim, quando você toma a consciência, a percepção do porquê que você está tendo esse problema, aí eu já faço o link que é a leitura biológica, aí você começa a mudar a sua percepção de vida. E aí, se a gente precisa, nós vamos com a terapia ortomolecular e vamos suplementar. Está faltando magnésio, está faltando ferro, está faltando zinco, está faltando um produto para a parte emocional, dentro do que nós podemos, né? Que o Conselho de Fisioterapia, em 2017, deu essa oportunidade para a gente de fazer prescrições de livre prescrição. Então, Sim. Dentro da ortomolecular, todos os componentes são de livre prescrição. Então, muita gente, fisioterapeuta pode prescrever? Pode, dentro que ele saiba prescrever. Sim, né? Claro, da necessidade da pessoa. Dentro se ele tem a formação para isso. E graças a Deus, a gente já veio com essa bagagem lá de trás, da medicina chinesa, fizemos curso na área ortomolecular, fizemos outros cursos, homeopatia, terapia com floral, terapia quântica. Então, assim, nós temos uma bagagem muito grande para poder ofertar para a população essa facilidade e para poder mudar vidas e transformar histórias, como você falou. E vem transformando muitas, doutor, porque as pessoas, nada melhor que o boca a boca, né? Um paciente, no caso seu, Sim. satisfeito, as pessoas que chegavam falando assim, olha, você precisa levar o doutor Igor Vilela. Mudou a minha vida. Porque, olha, ele tem uma técnica lá, nossa, parece que ele sabe tudo da sua vida. Eu falei, meu Deus do céu, preciso conversar com esse doutor Igor. Doutor, vamos dar sequência nesse bate-papo, mas vamos dar uma paradinha? Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente volta já já.